Bom dia, vamos então agora começar mais uma videoaula, esta agora sobre a Primeira Guerra Mundial, do nosso livro texto, que ela então se inicia em 1914, indo até 1918. Então, primeiramente, nós vamos ver os fatores que contribuíram para a eclosão desse conflito. Então, podemos destacar, então, primeiro, desses fatores, houve uma concorrência econômica. Nessa concorrência econômica entre os países europeus, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Áustria, Rússia, houve, então, motivado pelo imperialismo. A Inglaterra foi o primeiro país industrializado e tinha um conflito com a Alemanha, que estava aceleradamente desenvolvida após a unificação. Aqui nós temos uma charge entre os dois países, a rivalidade naval entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, que é também a Inglaterra. A disputa colonial na África e Ásia por mercados e matérias-primas entre as nações europeias envolvidas no conflito da Primeira Guerra Mundial era por interesse da produção de carvão, que transformavam em aço para então eles poderem, cada nação, que tinha essas colônias na África e na Ásia, adquirirem maior quantidade de matéria-prima para então produzir aço e vender por um preço mais alto no próprio mercado europeu. Os conflitos nacionalistas que começaram a surgir. Então, quais foram? O pan-eslavismo, liderado pela Rússia contra o Império Austro-Húngaro, o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, o revanchismo francês devido à perda da Alsácia-Lorena em 1870, que os franceses perderam para a Alemanha. Então temos os motivos nacionalistas do conflito, os aspectos que geraram a Primeira Guerra Mundial. As tensões no Marrocos e nos Balcãs, que essas nações europeias se envolveram. E o último ponto que fez com que então a guerra se iniciasse foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando na Bósnia. Aqui então temos um texto que diz: arquiduque francês Ferdinando e sua esposa Sofia, uma hora antes do atentado em Sarajevo em 28 de julho de 1914. Aqui temos uma ilustração feita em 1914 que mostra o atentado em Sarajevo contra o herdeiro austríaco Francisco Ferdinando, visto que sua esposa também será baleada pelo terrorista Sérvio. Aqui o mapa da época, como estava o mapa europeu na época, antes da Primeira Guerra Mundial, Temos aqui a política de alianças e a paz armada. Percebendo o inevitável conflito, inicia-se a corrida armamentista entre os países envolvidos no conflito. Então, há uma formação de dois blocos. O bloco da Tríplice Entente, que é a Grã-Bretanha, França e Rússia, e o bloco, o outro bloco, o bloco da Tríplice Aliança, formado entre a Alemanha, Itália e a Áustria. Então estava formado aí os dois blocos que iriam duelar, entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial. A guerra se inicia em 28 de julho de 1914. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, porque o terrorista era sérvio que assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa. A Rússia então mobiliza-se contra os austro-húngaros e alemães. A Alemanha ataca então a Bélgica, que é neutra, para chegar à França, generalizando o conflito. Então, o início da guerra tem esses países já envolvidos no conflito. Os Balcãs, em 1914, como estavam os Balcãs, que era uma região de interesse também
das nações europeias mais ao norte. Isso também fez com que as tensões desses países aumentassem e que fosse um motivo para a guerra, a questão dos Balcãs, nesta área aqui, envolvendo estes países aqui: Romênia, Bulgária, Sérvia, Albânia, Grécia. Com a invasão das tropas alemãs, né, na Bélgica, então a população ela tende a fugir, porque a Bélgica ficava antes da França, e para a Alemanha poder invadir a França tinha que passar pela Bélgica, que no momento estava neutra à guerra. Agora temos o mapa, né, mostrando especificamente os países primeiros que entraram no conflito: a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Você vê aqui no centro a Suíça. A Guerra de Posições. Nós temos aí, na Guerra de Posições, é a chamada Guerra de Trincheiras. O aperfeiçoamento da metralhadora acontece e ela é utilizada em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, dois fatos marcantes: a saída da Rússia devido à sua revolução socialista, né, e a entrada dos Estados Unidos para garantir seus interesses econômicos na guerra. Aí uma foto de um oficial alemão da época. E na Primeira Guerra Mundial ocorreu a estreia de armas mortíferas sofisticadas, como o tanque e o avião. Os aviões eram biplanos, com duas asas, e atingiam uma velocidade de até 200 km por hora. O tanque foi uma invenção inglesa, excelente para enfrentar as trincheiras e avançar sobre o campo inimigo. Tropas norte-americanas escoltam prisioneiros alemães no final da Primeira Guerra Mundial. Aí quando os Estados Unidos dão um importante apoio à Tríplice Entente, à Inglaterra e à França. O programa dos 14 pontos, a tentativa de paz sem vencedores. Aí temos o fim da guerra e os tratados de paz. O Kaiser Guilherme II abdica e a Alemanha é transformada numa república. Então o Império Alemão ele é desfeito, e com a saída do Kaiser, com a abdicação do Kaiser Guilherme II, e a Alemanha então aí ela é transformada em república e assina o armistício de 11 de novembro de 1918. O Tratado de Versalhes, 440 artigos que humilham a Alemanha, são feitos com indenizações, devolução de território e desmilitarização. Surgimento com o final da Primeira Guerra Mundial, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, há um surgimento de novos países, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia e a Iugoslávia, entre outros, desmembrando os impérios como o Austro-Húngaro. E há também, no final da Primeira Guerra, a criação da Liga das Nações, que acontece em 1919, sem as participações dos Estados Unidos e da União Soviética. Soldados britânicos em ação, que aqui mostrando, representantes dos países envolvidos no Tratado de Versalhes. À esquerda, o primeiro-ministro britânico David Lloyd George, no centro, o primeiro-ministro francês George Clemenceau, e à direita, o presidente norte-americano Woodrow Wilson. Então temos aí os principais participantes que promoveram o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. A supremacia mundial dos Estados Unidos. Quais foram esses fatores? Como os Estados Unidos conseguiu chegar a ser, então, uma potência? O que o motivou? Há vários fatores. A neutralidade durante a maior parte do conflito, fornecendo produtos e empréstimos aos países da Entente, da Aliança Tríplice Entente, especialmente a Inglaterra e a França. A dependência europeia pós-guerra e o consequente aumento de divisas. A Europa, os países da Europa, esses países citados, eles começaram a pagar suas dívidas vultosas que o Estado tinha emprestado a eles, grandes somas para poder eles se reconstruir as cidades. Aí temos uma charge, né, que é um desenho mostrando, né,
que os ingleses, o francês e o americano redefinem o mapa mundial, né, especificamente na Europa, por dois blocos: o bloco socialista, de cor alaranjada, e o bloco capitalista de cor amarela. E aí vamos ver algumas imagens da guerra: os tanques, né, utilizados na Primeira Guerra Mundial, uma bala de canhão, o tanque britânico criado pelos ingleses, os canhões entrando em ação na Primeira Guerra Mundial, né, os oficiais, um comandando as tropas da Tríplice Entente e a outra, um outro general da Tríplice Aliança. Aqui uns carros blindados utilizados na época da Primeira Guerra Mundial. A guerra de trincheira, que foi aqui muito marcante na Primeira Guerra Mundial, onde soldados criam lugares para se, né, ter um repouso, né, em alguns momentos que havia uma pausa entre ataques entre os rivais. Aqui o rei George da Inglaterra ao lado do presidente da República Francesa visitando um front de guerra, né, chegando para visitar logo depois um front de guerra, a frente de guerra. Aqui é uma cidade, né, francesa destruída pelos alemães, totalmente destruída. O comboio alemão de tanques durante a guerra. Mais um aqui já do lado dos aliados, a Inglaterra e França, Estados Unidos, eles se movimentando para transportar provisões e suprimentos durante a guerra. Os aviões alemães, muito utilizados, né, no início dessa Primeira Guerra Mundial, né, era uma novidade na guerra. Um canhão, né, muito utilizado também. Aqui um aspecto, uma foto de uma cidade totalmente destruída da Europa, uma cidade francesa, e o mapa da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, como estava constituído o mapa europeu durante a Primeira Guerra Mundial, que bem diferente do mapa atual. E aí nós temos uma frase de um soldado francês, né, momentos antes, né, que ele escreveu, e momentos antes dele morrer como uma das vítimas da guerra. O que é que ele diz aqui nesse pensamento dele durante o conflito? Ele estava na linha de frente, então ele fala um pouco sobre o momento da guerra. Então é isso aí. A gente viu então nessa primeira parte sobre a Primeira Guerra Mundial e continuaremos na próxima aula.